Meus irmãos, a paz do Senhor para mim é um grande prazer estar aqui mais uma vez com os irmãos. Nossa finalidade aqui é compartilhar um pouco da palavra do Senhor nosso Deus e a nossa tão amada editora CPAD para esse segundo trimestre do ano de 2024 preparou para falarmos sobre a carreira que nos está proposta. E hoje chegamos aqui à lição de número 13, irmãos. É o fechamento desse segundo trimestre precioso. Vamos falar então hoje sobre a cidade celestial, o nosso destino, a eternidade que o nosso Deus preparou para cada um de nós que fomos alcançados pela graça de Deus mediante a fé e cremos nele de todo o coração e vivemos de acordo com a nossa fé. O textuário nos diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Então Paulo, quando estava ali orientando a igreja que estava na cidade de Filipos, ele deixa bem claro o nosso destino. Ele diz: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador. Ele está fazendo referência ao arrebatamento da igreja. O Senhor Jesus Cristo é uma doutrina para a igreja ali no primeiro século e doutrina para nós, irmãos, igreja do século 21. Devemos estar apercebidos e aguardando o arrebatamento para agora, para esse momento. Embora não saibamos o dia nem a hora, precisamos estar arraigado, fundamentado, enraizado, plantado em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e permanecer nele até completarmos a nossa carreira, guardando a fé e em breve, na eternidade, estaremos para sempre com aquele que proveu eterna salvação para nós. Verdade prática: a cidade celestial é o alvo, é o destino de toda a nossa jornada que iniciou com o novo nascimento e se consumará com a entrada pelos portões celestiais. Nós que aqui estamos, nós que cremos em Cristo de todo o coração, nós estamos em uma peregrinação. O nosso destino, irmãos, é a eternidade. Estamos em uma jornada como peregrinos e forasteiros, mas a nossa cidade são as mansões celestiais. Temos o nosso Deus como nosso quinhão, a nossa porção, a nossa herança, e em breve estaremos para sempre com aquele que nos resgatou do mercado de escravo, nos adquiriu para ele mesmo, nos comprou com o seu bendito e precioso sangue. Leitura bíblica em classe. Temos aqui dois textos em Apocalipse. O primeiro é o capítulo 21, do versículo 9 ao versículo 14. O segundo texto é o capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 5. Nos diz assim o texto sagrado: e veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande alto monte, mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, com uma pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. Tinha um grande alto muro, com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, da banda do poente
3 portas, e o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma e da outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo o sempre. É muito interessante, irmãos, essa descrição do apóstolo João, quando registra o livro do Apocalipse. Está claro para nós a grandeza do que nos aguarda na eternidade. Ele usa muitas expressões como é semelhante, embora o texto seja literal, existem essas figuras de linguagem, os símiles, e deixa bem claro, irmãos, que ele não tinha palavra para definir com exatidão tamanha grandeza que o Deus Todo-Poderoso estava revelando ao apóstolo João. Então, ele usa o que ele conhece de mais belo aqui nessa terra para tentar trazer clareza sobre a eternidade. É muito relevante, irmãos, porque quando um outro apóstolo, o apóstolo Paulo, é levado por Deus até o paraíso, ele registra que lá ele ouviu palavras inefáveis. Paulo falava vários idiomas e até mesmo ele, irmãos, diz que não conseguia expressar com clareza o que ele ouviu na eternidade. Irmãos, coisas grandiosas que jamais subiu ao nosso entendimento nos aguarda na eternidade, onde estaremos para sempre, irmãos, ocupados, adorando o nosso Deus e o conhecendo por toda a eternidade, sem jamais podermos esgotar o conhecimento a respeito do nosso próprio Deus, irmãos. Um Deus vivo, todo-poderoso, autoexistente, eterno, e um Deus de toda graça que elaborou e colocou em execução o plano bendito de salvação. O objetivo da lição são 3. O primeiro, conceituar o paraíso. Vai ficar bem claro aqui para nós o que é o paraíso, explicar também a eternidade como uma doutrina bíblica e como descrita no livro de Apocalipse, conscientizar a respeito do estado final de todos os santos. Os cristãos que têm conhecimento das Sagradas Escrituras sabem, fica claro para nós temos clareza, entendimento, que não foram destinados para viver apenas neste mundo, irmãos. Como já tenho falado em muitas outras pré-aulas anteriores a essa, nós, irmãos, estamos aqui, mas não somos daqui. A nossa pátria é o céu, nós somos cidadãos dos céus. As nossas leis são regidas pelo céu. O nosso manual é o rolo sagrado, as sagradas letras, a palavra do nosso bendito e precioso Deus. E aqui estamos como forasteiro e peregrino para, como arauto, proclamarmos a boa notícia de salvação, o plano de salvação, o
evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, que fique bem claro para cada um de nós, irmãos, que nós aqui estamos em uma viagem, em uma jornada que em breve se findará para cada um de nós. Nós precisamos, então, nos manter enraizado, plantado, fundamentado em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, até o término da nossa carreira, guardando a fé. Aqui somos peregrinos e forasteiros, está claro, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Brevemente os portões celestiais se abrirão e partiremos para viver eternamente com o Pai, em nossa pátria celestial. Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Por isso, estudaremos a respeito do paraíso eterno, a cidade celestial, o eterno estado, em que desfrutaremos da presença de Deus. Ele que é o nosso quinhão, a nossa porção, Ele que é a nossa herança. E como as Escrituras ensinam, como será a nossa glorificação final, receberemos no arrebatamento da igreja um corpo glorificado. A partir desse corpo, aqui se encontra o que nos aguarda ao final de nossa jornada cristã. O paraíso eterno, uma definição que podemos mencionar de paraíso é o céu, como morada de Deus, dos anjos e dos salvos. Quando estava na cruz, nosso Senhor fez uma promessa ao ladrão arrependido. Jesus, então, diz para um daqueles ladrões o que estava arrependido: em verdade, te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Essa promessa foi prontamente cumprida, pois quando por ocasião de sua morte o corpo do Senhor Jesus foi para a sepultura, onde passou ali 3 dias bíblico, uma parte da sexta-feira, todo sábado e uma parte do domingo. Observe que Jesus ressurgiu dentre os mortos para a imortalidade no primeiro dia da semana, no domingo pela manhã. O corpo do Senhor Jesus foi para a sepultura, mas seu espírito para o Pai, ou seja, para o céu, o lugar de habitação de Deus, para o paraíso. Não há como mensurar, irmãos, não há como analisar, como avaliar tamanha alegria do ladrão ao ouvir de Jesus a promessa de um encontro no paraíso. Então, fica claro para nós que o paraíso faz referência à eternidade, ao céu. Alguns teólogos ainda colocam o paraíso como uma região embaixo do trono de Deus. A Nova Jerusalém, criada por ocasião da purificação ocorrida na terra, segundo Pedro, capítulo 3, versículo 10, tem sua origem no céu e será também terrena, visto que substituirá a antiga cidade que estava contaminada. Ela descerá diretamente dos céus, como Apocalipse, capítulo 21, do primeiro versículo ao versículo 3. Alguns teólogos acreditam que no final, depois de uma restauração completa nos céus e na terra, nós teremos acesso ao céu, à eternidade, ao paraíso, e também teremos acesso a Jerusalém celestial, que estará em uma região aqui na terra. É o que alguns teólogos acreditam. Quando a eternidade começará? De acordo com o estudo atento de Apocalipse, depois do arrebatamento da igreja, ocorrerá a grande tribulação por um período de 7 anos. Em seguida, nosso Senhor retornará gloriosa e triunfantemente por ocasião da sua segunda vinda e implantará o reino milenal. Irmãos, nós, assembleanos, acreditamos que
O arrebatamento da igreja, com o arrebatamento, desencadeará simultaneamente alguns acontecimentos na eternidade e aqui na terra. Aqui na terra iniciará, então, após o arrebatamento, os 7 anos de grande tribulação, os 3 anos e meio de uma falsa paz e depois, quando o anticristo se manifestará realmente como anticristo, um período de grande angústia e grande dor a partir dos 3 anos e meio para aqueles que estiverem aqui. Nós, na eternidade, após o arrebatamento, passaremos pelo tribunal de Cristo, nós, a igreja, para sermos aí então galardoados. Depois estaremos na boda do Cordeiro, o casamento da noiva, nós, a igreja, com o noivo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E no final da grande tribulação, quando aqui estará ocorrendo a batalha do Armagedon, Jesus Cristo, nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador, descerá conosco a igreja e vencerá ali nessa batalha o anticristo, as nações que foram pelo anticristo arregimentada ali, estará nessa guerra contra Israel. É claro que essa guerra vai envolver todo o planeta Terra, todos os países, e ali, naquele momento, depois dessa batalha, haverá um julgamento das nações, quando a Bíblia fala que as ovelhas serão colocadas à direita, os bodes à esquerda, e para nós, assembleanos, acreditamos, irmãos, que será então estabelecido o reino milenar aqui na terra. Serão 1000 anos de um governo do nosso amado Salvador, onde nós estaremos aqui com ele. Esses acontecimentos seguem dessa forma. No final do milênio, o diabo, que na ocasião terá sido preso no início do milênio, será solto novamente no final do milênio, assolará algumas nações, Gog e Magog. Depois ele será então lançado no Geena, no lago de fogo, e ali estará em tormento eterno. Também haverá o grande trono branco, o juízo do grande trono branco, onde os ímpios serão ressuscitados para comparecer diante desse juízo do grande trono branco, e fica claro que os seus nomes não estão escritos no livro da vida, ali não haverá possibilidade de salvação, e eles serão imediatamente lançados no lago de fogo, estarão ali em tormento eterno. Essa sequência, claro que não estou falando de uma forma pormenorizada, minuciosa, mas a grosso modo, de uma forma panorâmica, é o que nós das Assembleias de Deus acreditamos. É claro que temos muito bem fundamentado as nossas doutrinas biblicamente, há uma coerência com o nosso manual e ocorrerá dessa forma. O estado perfeito, irmãos, de Gênesis a Apocalipse, há um propósito divino na consumação dos séculos, onde tudo ocorrerá por ocasião da segunda vinda de Cristo, após o milênio, em que serão estabelecidos um novo céu e uma nova terra. Nesse tempo, o propósito original de Deus se cumprirá e toda a terra se encherá da sua glória, conforme o apóstolo Paulo escreveu: haverá reconciliação geral de todas as coisas, em que céu e terra serão a mesma grei. Então, no estado perfeito, Deus então estará restaurando, irmãos, a ocasião anterior, antes da queda, quando os nossos pais desfrutavam ali de um lugar perfeito. A definição da palavra Éden no hebraico é lugar de delícia, o cenário era paradisíaco. Claro, irmãos, que o Éden era em uma região aqui na terra. Nós estamos falando de eternidade com o nosso Deus, onde estaremos para sempre com ele.
Então, Deus está, nesse momento, através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que veio na plenitude dos tempos para cumprimento de vaticínio dos profetas do Antigo Testamento e também o anúncio do nosso amado Deus Pai, feito em Gênesis capítulo 3, versículo 15, irmãos, Deus está, através de Cristo, então, restaurando aquilo que o nosso papai Adão, a nossa mamãe Eva perdeu. E em Cristo, irmãos, nós temos convicção dessa restauração plena na sua totalidade no futuro. A vida eterna é descrita no Apocalipse como um rio. O apóstolo João descreve essa eternidade como um rio da vida, que brota do trono de Deus e do Cordeiro. Apocalipse capítulo 22, versículo 1. Aqui está presente o aspecto simbólico do rio, como símbolo de vida, que em diversas vezes o Senhor Jesus mencionou como água da vida. Também a vida eterna é descrita como a árvore da vida, remonta ao livro de Gênesis, nos faz lembrar da árvore da vida que estava ali no meio do jardim do Éden. Seus 12 frutos, de mês em mês, e suas folhas simbolizam a vida que triunfou sobre as enfermidades e a morte. Na eternidade, com o nosso Deus, não haverá mais morte e enfermidade. O próprio Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Então, lá não haverá tristeza, dor, angústia. Nós seremos completamente, plenamente satisfeitos no nosso amado e bendito Deus. Não haverá mais dores nem doença, pois no divino estado eterno, a morte não prevalecerá mais. A vida eterna sem males, não haverá mais maldição contra alguém. O problema do coração do ser humano será para sempre resolvido, pois o mal será plenamente erradicado. Ali o trono de Deus e do Cordeiro estarão centralizados no coração do ser humano. A vida eterna na presença do nosso Deus. Contemplaremos a Deus face a face. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12. E sua presença será a nossa luz para sempre. Que alegria indizível para nós, cristãos, irmãos. Prestaremos culto olhando diretamente para Ele, o autor e consumador da nossa fé. Sua presença gloriosa fará com que não haja mais noite, não havendo mais qualquer escuridão, e para sempre reinaremos com Ele. Os santos de Deus, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, nunca viveram nesta terra com a ideia de permanecer nela eternamente. Irmãos, está claro, desde os registro veterotestamentário até o registro neotestamentário, a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. O que está claro, irmão Luciano? Que cada um de nós, irmãos, cristãos, que cremos em Cristo de todo o coração, nós sempre tivemos clareza em nosso coração onde é o nosso destino final, irmãos. A eternidade com o nosso Deus. O patriarca Abraão, falando aqui, por exemplo, do Antigo Testamento, vivia nela, com a esperança da cidade celestial. Até os santos que criam em Deus de todo o coração e aguardavam a promessa de um Messias, de um Salvador, como está prometido em Gênesis capítulo 3, versículo 15, até mesmo eles, irmãos, que viviam aqui em peregrinação, aguardavam a cidade cujo arquiteto e construtor é o nosso próprio Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 9,
versículo 10, Gálatas, capítulo 4, versículo 26, Hebreus também, capítulo 11, versículo 16. Moisés passou por ela com essa mesma intenção, deixou o Egito e sua glória, porque tinha consciência de algo melhor, a recompensa gloriosa. Hebreus, capítulo 11, versículo 24 a versículo 27. Por isso, o cristão que vive neste mundo sabe que aqui ele é o quê, irmãos? Somos peregrinos nesta jornada, pois está consciente de que o seu lar, a sua verdadeira cidade é a celestial, de onde o nosso grande e maravilhoso Deus habita. Viveremos todos em unidade, irmãos. Haverá uma unidade perfeita. Se cumprirá na sua plenitude o desejo de Jesus Cristo para nós, que nós, como cristãos, fôssemos unidos, como Ele o é com Deus Pai. Finalmente, em casa, estaremos para sempre na cidade cujo arquiteto e construtor é o nosso Deus. Então, chegaremos em casa, estaremos com o nosso Pai, com um Pai bondoso que tanto fez por cada um de nós, ao ponto, irmãos, de não poupar o seu bendito e precioso Filho, mas entregou para a remissão dos nossos pecados e para o nosso resgate, nos adquirindo para Ele mesmo, como povo peculiar, irmãos, um povo zeloso e de boas obras. O céu é o destino final de uma jornada que se iniciou com o novo nascimento. Do início da jornada até o fim, enfrentaremos inimigos que intentam nos desviar da rota para o céu. Por isso, durante a travessia da jornada aqui nessa terra, irmãos, diante dos obstáculos, das dificuldades que se apresentarão na nossa caminhada, pois a jornada está betumada por espinho, a gigante, a cova com os leões, a fornalha de fogo ardente. Nós precisamos, irmãos, olhar para o autor e consumador da nossa fé. Ele nos prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, e em todo contratempo, em todas as dificuldades, irmãos, nele, em Cristo, somos mais do que vencedores, e Ele garante, irá nos livrar, como livrou o apóstolo Pedro da prisão em dado momento, e quando Ele permitir que aconteça com você, minha irmã, meu irmão, comigo, assim como aconteceu com Tiago, irmão de João, um dos filhos de Zebedeu, ali em Atos capítulo 12, que foi morto à espada. Estaremos, irmãos, quando acontecer dessa forma, para sempre com o nosso bendito e precioso Deus. É necessário toda vigilância, zelo, sabendo que aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, coloquemos nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, olhando para frente, pois a Canaã celestial é logo ali. Meus irmãos, chegamos aqui ao término de mais uma pré-aula. Que Deus vos abençoe. Como o nosso Deus tem sido bondoso conosco. É o término de mais um trimestre. Passamos aqui 3 meses compartilhando da palavra do nosso Deus. Eu desejo a você um dia extremamente abençoado. Vamos orar? Deus amado, nós louvamos e engrandecemos o teu nome. Muito obrigado, meu Deus, por essa grande oportunidade
O Senhor nos concede estarmos aqui, ó Pai, falando da Tua palavra. Obrigado, ó Deus, por preparar para nós uma eternidade onde estaremos para sempre contigo, meu Senhor amado. Tu és um Deus grande, bendito e todo-poderoso. Deus amado, continue, ó Pai, se utilizando de cada um de nós como instrumento, como vaso, como um canal, Senhor, nas Tuas mãos, para cumprir a missão, ó Pai, que pesa sobre os nossos ombros. Abençoe cada um, ó Pai, dos cristãos espalhados na face dessa terra. Abençoe os missionários que estão nos campos, ó Pai, pregando a Tua palavra. Cada um dos nossos pastores, nossos líderes, fortalecendo cada um deles. Ó Pai amado, ajudando, Senhor, cada um deles, dando coragem e ânimo na caminhada, para que continue cuidando, ó Pai, de cada um de nós, nos alimentando com a Tua palavra. Nos dê um dia abençoado, ó Pai, por favor, na Tua presença. É a nossa oração em nome de Jesus.